mais de 500 anos atrás, nascia na cidade de Eisleben Martinho Lutero. Os seus pais, João e Margarida, se mudaram depois para outra cidade na Alemanha chamada Mansfeld. Ali, Martinho Lutero estudou até os 14 anos e após ingressou no ensino ginasial em Magdeburgo. A situação financeira na época não era boa. Para Lutero se manter nos estudos, precisava da ajuda de seus pais e muitas vezes até pedir esmolas nas ruas e nas portas das casas. O desejo de seu pai era que Martinho se formasse em Direito. Assim, ele estudou em Erfurt, onde primeiro formou-se bacharel e depois mestre em artes. Quando estudava em Erfurt, um amigo seu morreu repentinamente. Esse fato o deixou profundamente abatido, a ponto de se perguntar o que deveria ele, Lutero, fazer. Em 1505, após passar umas férias na casa de seus pais, Lutero retornou para Erfurt. E naquela viagem, já quase chegando à cidade, iniciou-se uma grande e terrível tempestade. Ajudai-me! Socorro! Ajudai-me! Querida Santa Ana! Ajudai-me! E prometo que me tornarei monge! Ajudai-me! Assim, Lutero entra no mosteiro, achando que ali poderia se reconciliar com Deus e encontrar a desejada paz. Passaram-se alguns anos e Lutero, aliás, o monge agostiniano Lutero, ainda perdido espiritualmente, se torna padre. Seus estudos e sua leitura da Bíblia o levam a questionar muitas coisas na igreja da época e até mesmo questionar fortemente os seus professores. Isso ocorreu muitas vezes na Universidade de Wittenberg, onde ele foi enviado para estudar filosofia e, é claro, teologia. Este debate perdura há mais de 1400 anos, desde os primórdios da Igreja Antiga. Mas agora, o Quinto Concílio de Latrão tornou verdade a tão famosa frase de São Cipriano: nulla salus extra ecclesia, ou seja, fora da Santa Igreja Romana não há salvação. Professor, e os cristãos gregos? Eles estão condenados? Lutero, você não entendeu. Mas, professor, essa é uma consequência inevitável na frase de São Cipriano. Os cristãos gregos e de qualquer outro lugar estão condenados. Ou será que não é uma visão extremista de Mateus 16, 18, que diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra irei edificar a minha igreja? 2 linhas antes, no versículo 16, nós temos o fundamento da nossa fé. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Certamente, professor, se nós tornarmos cada vez mais universais essas palavras, mais nos aproximamos do coração e da mente de Cristo. Lutero, você questiona a autoridade do concílio da igreja? De forma alguma, professor, mas o próprio quarto concílio de Latrão, ele disse que talvez Cipriano estivesse enganado, ou até mesmo errado, na sua colocação sobre a salvação fora da igreja romana. Porém, jamais fora de Jesus Cristo, o Salvador. E assim foi.
muitas e muitas discussões. Quanto mais Lutero lia a Bíblia, mais as palavras "o justo viverá pela fé" de Romanos 1,17 ecoavam em seus ouvidos e batia fortemente seu coração. E o padre e teólogo agostiniano Lutero agora se tornara doutor em teologia. E ali mesmo, em Wittenberg, ele começou a lecionar. Estive em Roma poucos dias atrás. Lá eu vi de tudo. Santos sendo vendidos nas ruas. Vi lá também muitos prostíbulos. Prostíbulos até mesmo para os monges. É verdade. Além disso, haviam lá muitas relíquias. Relíquias para toda a cristandade. Pensem comigo. Dos 12 apóstolos, estavam enterrados na Espanha 18. Além disso, eu vi com meus próprios olhos a cabeça de João Batista, os ossos dos discípulos e até mesmo dos apóstolos. E, é claro, uma coisa que me chamou muita atenção, eu vi os pregos da cruz de Cristo. E se não bastasse toda essa blasfêmia, essa sujeira, ainda existiam lá as indulgências. O próprio João Tetzel, o inquisidor, ele mesmo, ele vendia o perdão dos pecados, que são as indulgências. Pensem comigo, se eu tivesse um bom tanto de dinheiro, eu poderia livrar do purgatório até mesmo o meu E assim, Dr. Lutero, o padreco alemão, como foi chamado pelos líderes da igreja em Roma naquela época, ensinou e mostrou aos seus alunos, colegas professores e a toda a igreja na Alemanha a verdade das Escrituras. E assim fez também na igreja de Wittenberg. Terrível, implacável. Assim que eu vi o Senhor, Ele nos punia em vida e nos enviava ao purgatório após a morte, ou até mesmo nos jogava no inferno, onde não há descanso eterno. Mas eu estava errado, estava muito errado. Quem vê o Deus enfurecido não o vê com clareza, mas o vê através de um véu, como se uma nuvem escura escondesse a sua face e o seu rosto. Se nós tivéssemos fé em Jesus Cristo Salvador, aí sim teríamos um Deus de amor. E se crêssemos em Deus, aí sim teríamos a certeza da salvação. E aí, se por um acaso, em algum momento, o diabo chegar na cara de vocês e disser: você merece a morte e o inferno, lhe respondam, sem medo nenhum: sim, eu mereço a morte e o inferno, pois sei de alguém que veio, nasceu, morreu e ressuscitou para me redimir. Seu nome é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Certamente vocês ouviram boatos, ouviram falar por aí de que o Papa me convocou para ir até Augsburgo. Bom, é verdade. E eu oro incessantemente todos os dias para que ele não veja culpa nenhuma em mim. Mas enquanto eu estiver longe daqui, fora daqui, pense: temos obsessão
por indulgências, por relíquias, por peregrinações a lugares santos, mas sempre, a todo momento, existe Cristo. Cristo, aqui, entre vocês. Ele não está nos ossos dos santos, dos discípulos, não. Ele está aqui, no amor mútuo, entre cada um de vocês. E se nós tivermos a certeza desse amor que está aí entre nós, além disso, encontrado também na Santa Ceia, no batismo, no sacramento, e é claro, na palavra de Deus, e se nós pegarmos essa palavra com amor, com dedicação, não há por que temermos o julgamento do mundo e dos homens. Esta mesma palavra, ela afirma de que todos nós precisamos nos arrepender. E lhes digo mais, sem medo nenhum, quando Jesus Cristo disse, arrependei-vos, Ele gostaria que cada um de seus fiéis, cada um de nós, tivesse um constante arrependimento. Pense nisso. Esta última parte da fala de Lutero veio a se tornar a primeira das 95 teses. 95 teses que foram fixadas na porta da igreja de Wittenberg. Fato este que veio a ocorrer no dia 31 de outubro de 1517. Este arrependimento constante dos fiéis, dito por Lutero na Reforma, foi e é até hoje uma vontade de todos os cristãos que perdoam e querem receber o perdão. Alguns reis, príncipes e a Igreja Romana não gostaram nada dos escritos de Lutero. Para eles, Lutero era como um javali selvagem que deveria ser tirado de cena. Muitos dos seus livros foram queimados e a sua doutrina não era aceita na igreja da época. Desta forma, Lutero foi chamado até a cidade de Worms. Lá, ele deveria, estando de frente aos reis, príncipes e lideranças da igreja romana, se retratar, ou seja, dizer que ele estava errado em seus pensamentos e em seus escritos. Dia 18 de abril de 1521. Já era fim de tarde. Inicialmente, perguntaram se Lutero reconhecia os livros em cima da mesa, como sendo de sua autoria. E logo após, a grande pergunta: Lutero, você se retrata? Ou seja, desmente tudo o que escreveu? Sim, são todos de minha autoria. E se falei mal, me digam onde eu errei. Mas se não houver nada de errado, me digam somente por meio das Escrituras e dos versículos que eu citei, se há algo de errado. E então eu posso jogar todos os livros no lixo, ou quem sabe mesmo até queimá-los no fogo. Mas Lutero, todos querem somente uma resposta curta e simples. Você, Dr. Lutero, se retrata? Sim ou não? já que todos desejam uma resposta simples, sincera e justa, eu a darei sem nenhum rodeios. A menos que eu seja vencido e convencido pelas Sagradas Escrituras e pelos versículos que citei, e tendo a minha consciência cativa na Palavra de Deus, não posso.
e não quero me retratar, pois não é bom nem aconselhável que se faça qualquer coisa contra a consciência. Aqui estou. Não posso, não quero e não vou me retratar. Que Deus me ajude. Amém. Lutero, após não se retratar, recebeu um salvo-conduto de 21 dias para poder voltar em segurança até Wittenberg. Mas, sabendo que Lutero poderia ser morto durante a viagem, os seus amigos o raptaram e o esconderam numa torre no castelo de Wartburg. Ali, na torre, Lutero ficou pouco tempo, esperando a poeira baixar. Enquanto isso, ele aproveitou para escrever sermões, estudos e, em especial, traduzir a Bíblia para o alemão, ou seja, traduzir para a língua do povo, onde todos poderiam ler a palavra de Deus e não somente os padres e líderes da Igreja Romana, visto que naquela época a igreja era somente em latim, a Bíblia era somente em latim e seu custo era muito alto. Após a tradução e em meio a confrontos entre alguns baderneiros, entusiastas, camponeses e a igreja da época, Lutero volta a Wittenberg e retoma seu trabalho. Agora, já não mais como padre, pois foi excomungado da igreja romana. A Bíblia estava toda traduzida. O povo agora poderia ler e entender a palavra que salva. Isso também se deu graças à prensa, ou impressora de Gutenberg, uma grande invenção da época. A Bíblia não precisava mais ser escrita manualmente, letra por letra. Agora era possível fazer cópias de toda a Bíblia, como as fotocópias de hoje em dia. Assim, tanto os escritos de Lutero, como a Bíblia na linguagem do povo, em um preço acessível, fazia com que a igreja reformada, ou como era chamada, a igreja de Lutero, crescesse cada vez mais. Além da palavra acessível, a música foi um grande ícone na época, trazendo muitas pessoas para a igreja. Pastor Lutero se casou com Catarina de Bora. Teve 6 filhos, uma bela família. Mas faltava algo em especial. Ele queria que a confissão luterana fosse aprovada pelos príncipes e reis, para assim poder confessar sem medo nenhum a sua fé em todo o mundo. E isso ocorreu. Vejam a boa nova. Oficialmente somos igreja, temos nossa própria confissão. Todos os príncipes se ajoelharam e disseram: cortem nossa cabeça, mas não nos impeçam de confessar nossa fé. Nossa profissão de fé foi aceita. Estava formada a igreja, que era para ser somente reformada, mas se tornou, depois de muita luta e muita gana, a atual igreja luterana. Lutero faleceu com 63 anos, em 1546, mas seus escritos, sua tradução e sua reforma estão vivas até os dias de hoje.